Tem muitos cristãos que vão na igreja todo domingo e se enchem das coisas de Deus, mas depois que sai da igreja durante a semana inteira, não lê a Bíblia um único dia. E eu sei, muitas vezes não é porque você não ama a Deus, mas sim porque às vezes a vida está corrida, é correria, é compromisso. Muitas vezes a vida acaba ficando pesada demais, cheia de coisas para fazer, cheia de responsabilidades. Mas qual o problema? Cheia de muita coisa, mas vazia daquilo que realmente importa. E deixa eu perguntar uma coisa: se você não tem tempo para ouvir a Deus, então quem é que está guiando a sua vida? Eu estou trazendo esse assunto para a gente aqui hoje porque isso é uma realidade comum que acontece com muita gente e às vezes a gente nem percebe isso. Porque passamos tanto tempo na nossa vida, no nosso dia a dia, fazendo várias coisas. Por exemplo, deixa eu trazer um dado para você. Você sabia que uma pesquisa feita no ano passado, em 2024, fala que o brasileiro ele passa mais de 2 horas por dia nas redes sociais? Não estou falando que ele passa 2 horas, mas esse estudo falou que ele passa mais de 2 horas nas redes sociais. Seja WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, qualquer rede que seja. Então, olha só que interessante. O brasileiro passa em média 2 horas por dia nas redes sociais. Mas quando eu falo que a gente tem que separar 10 minutos para ler a Bíblia, muita gente fala assim: ah, eu não tenho tempo. Será que é falta de tempo? Ou será que o problema é falta de prioridade? Por exemplo, qual foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler e leu ela sem pressa? Deu na calma, tranquilo, um momento ali só entre você e Deus. E isso que eu estou falando não é para constranger, pelo contrário, é um chamado que Deus traz para você, para mim, a restauração, um chamado de volta à palavra. Mas, antes de continuar, você que chegou aqui agora, eu sou Rafael do canal Memorizando a Palavra. E aqui a gente aprende o quê? A memorizar a palavra de Deus. Mas hoje em específico, o que eu quero mesmo é poder te ajudar a voltar a amar a Bíblia. Porque tem muita gente tentando decorar aquilo que nem lê mais. Tem muita gente querendo técnicas de memorização para memorizar um livro que mal tem lido no dia a dia. Então, o objetivo aqui nesse vídeo é o quê? É te mostrar que você deve sim memorizar, guardar a palavra de Deus dentro do seu coração, mas acima de tudo, você ter essa palavra como algo que vai fazer parte do seu dia a dia, todos os dias. Porque o problema não é você não ter fé, o problema é a sua fé muitas vezes está sendo sufocada por distrações. Distrações do dia a dia. E quando Deus deixa de ser prioridade, sabe o que ele vira? Ele vira simplesmente uma decoração na nossa estante. Porque memorizar a palavra de Deus sem intimidade vira simplesmente uma técnica vazia, como quem alguém tenta decorar falas de uma pessoa que nem conhece mais. Quer um exemplo? Faça uma comparação. Você conversa mais com quem? Com o feed de notícias das suas redes sociais ou com Deus? Pensa assim, memorizar é parte do seu relacionamento com Deus, não um substituto desse relacionamento. E aqui nesse vídeo eu quero estar trazendo essa reflexão para você, porque pensa assim, olha, o inimigo, ele não precisa tirar você da igreja, sabia disso? Ele só precisa te manter tão ocupado a ponto de você não se alimentar mais da palavra de Deus. E muitas vezes você está lá na igreja, você está servindo, você está ajudando, você está resolvendo tudo lá na igreja para os outros, mas às vezes a sua alma é que está vazia. E quando a nossa alma ela se enfraquece, a oração também se esfria, a sensibilidade ao Espírito diminui, às vezes a gente até parece firme, mas por dentro, muitas vezes nós estamos vivendo no piloto automático. Isso já aconteceu com você? Porque é algo que acontece, às vezes a gente não percebe, mas a gente faz tanta coisa, vive no nosso piloto automático e acaba não notando que às vezes a gente precisa dar um passo atrás para poder rever algumas coisas e se encher mais das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque tem gente, a gente ouve muito na igreja fala sobre jejum. A gente deve fazer jejum. Só que sabia que tem gente que está sim fazendo jejum, mas sem perceber? Só que não é um jejum de comida, é jejum da palavra. Não é por consagração, é por distração. A pessoa está na igreja, está cantando, mas espiritualmente, muitas vezes ela está sem alimento há semanas. Por isso que eu estou trazendo aqui nesse vídeo
uma reflexão para quê? Para que possamos sim memorizar a palavra de Deus, como eu sempre tenho digo, mas acima de tudo, que nós possamos viver aquilo que nós temos memorizado. Porque não é sobre religiosidade, gente, é sobre sobrevivência espiritual. É a nossa vida, é a nossa intimidade com Deus que está em jogo com relação a isso. Por isso, eu sempre falo, o básico, a oração, a leitura da palavra de Deus, volta para o secreto. Nem que sejam 10 minutos por dia, mas que seja algo sincero, sem religiosidade, sem cerimônia. Simplesmente você e Deus. Um momento de oração, um momento de leitura da palavra, porque a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa alma. Porque até algo que eu costumo falar é que você viver, você andar a sua vida sem a palavra de Deus como seu guia, é como se você fosse dirigir para um lugar desconhecido que você nunca foi com o GPS desligado. Você não conhece nenhum lugar ali. Você vai até se movendo, mas você não sabe para onde você está indo. E sabe o que é o pior? É que andando desse jeito, muitas vezes a gente pode acabar em lugares que Deus nunca quis que nós estivéssemos. Então fica essa pergunta para mim, para você: por onde nós temos andado? E nesses locais que nós temos andado com propósito? Porque no Salmo 119 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós temos andado de acordo com a palavra de Deus? E muitas vezes a gente fala: poxa, eu preciso mudar. Só que a gente fica pensando em mil coisas para poder voltar. E a palavra de Deus, as coisas de Deus, elas são simples, não são complicadas. Por exemplo, Rafael, eu quero voltar a ler mais a Bíblia, eu quero voltar a ter uma vida de mais intimidade com Deus. O que eu faço? Gente, é simples. Quer um exemplo? Começa ainda hoje. Começa hoje. Abre a Bíblia, pega o Salmo 1, leia ali o Salmo primeiro. Leia ele, leia em voz alta, leia com atenção, medita naquilo que você está lendo. E outra coisa até interessante também, medita lá e depois volta aqui no vídeo e comenta assim: ó, Deus falou comigo, Rafael. Ó, Rafael, achei interessante algo que estava escrito ali. Não espera você ter vontade para ler a Bíblia. Faça por obediência e a fome da leitura, ela vai voltar. Porque ali nesse Salmo primeiro fala sobre o prazer nas coisas de Deus e quais são também os benefícios da pessoa que tem prazer em seguir, em viver, em meditar nas coisas de Deus. Quer mais uma dica também? Quando você for ler, se possível, lê em voz alta também. Sabe por quê? Porque quando você lê a Bíblia ou qualquer texto em voz alta, isso ajuda na retenção e na sua atenção também. Para você ter uma ideia, isso daí são estudos, inclusive de neuroeducação, que falam sobre isso. Que quando você lê algo em voz alta, isso melhora a codificação da informação. Ou seja, em palavras simples, significa que você não só entende melhor aquilo que você lê, como você também grava aquilo por mais tempo. Então, assim, por que ler em voz alta? Porque quando você lê em voz alta, guarda isso, o seu cérebro ele está ativando duas áreas ao mesmo tempo, a da fala e a da leitura. Isso que você também ouve. Então, ó, veja só, você não só vai ler, você também vai ouvir, e isso vai ajudar a fixar muito mais a palavra de Deus no seu coração. Então leia, pegue o hábito de ler a Bíblia, que seja você pegar 5 versículos, ó, faz assim: Rafael, não tenho tempo para ler, não entendo muito. Pega 5 versículos, leia 5 versículos, fecha a Bíblia e faça uma reflexão sobre esses 5 versículos que você acabou de ler. Porque pensa assim: quem começa pequeno, continua constante. Guarda essa frase. Por isso, deixa eu te dizer, você não precisa de uma revelação nova, você não precisa de uma técnica suprema de leitura da Bíblia, não. Você só precisa voltar à velha prática, que um dia talvez você teve, que é o quê? A leitura constante da palavra. E talvez aquilo que você muitas vezes chama de cansaço para ler a Bíblia, simplesmente seja somente uma fome da sua alma, uma fome de voltar às coisas de Deus. Então hoje, volta para o secreto, nem que seja 10 minutos por dia, mas volta de verdade, porque voltar para a Bíblia é voltar para Deus. Amém? Então, ó, assuma esse compromisso de ler a palavra de Deus. Leia e, melhor ainda, coloca aqui nos comentários: Rafael, eu assumo esse compromisso. E depois você volta aqui e fala para mim o que você anda lendo. Esse foi um vídeo para a gente refletir um pouco mais como está a nossa vida com Deus, porque eu não quero que você seja
uma pessoa que apenas memoriza palavras vazias que você não vive. Eu quero que você viva aquilo que você memorizou. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.